que vem antes do substantivo. Sua função é indicar se o substantivo está sendo usado para determinar algo ou indeterminar algo. Se ele estiver determinando algo, e aí vocês observam a letrinha D em amarelo, ela indica, determina, né, exclusiviza uma determinada coisa. A outra possibilidade é se ela indeterminar algo, ou seja, se nós não pudermos identificar com precisão aquilo a que estamos indicando. É uma estrutura invariável, variável em gênero, masculino e feminino, e número singular e plural. O artigo definido, ele tem como função, como eu falei no início, determinar, definir, individualizar o substantivo. Esse substantivo pode ser uma pessoa, um objeto, um lugar, de forma objetiva e clara para quem está ouvindo ou lendo. Dentro da lista de artigos indefinidos, nós temos 4. O artigo masculino singular, a nossa letrinha A, artigo definido feminino singular, os, artigo definido masculino plural e as, artigo definido feminino plural. Aqui nós temos um exemplo bem interessante para que nós tenhamos a possibilidade de compreender um pouco melhor. O João gosta de jogar bola, Maria de pega-pega. O João, perceba, não é qualquer pessoa, e sim o João. Há uma particularidade, há como definir. Aqui nós vemos a individualização do substantivo próprio, né? Aqui, o João. As alunas da turma da manhã gostam de ir ao cinema juntas. Aqui nós temos a individualização das alunas. Quais são? São quaisquer pessoas? Não, são as alunas da turma da manhã. Então, o artigo definido, ele restringe, ele define, ele determina, individualiza quem são as pessoas que estão sendo referidas naquela oração. Artigo indefinido. Sua função é indeterminar, indefinir, imprecisar o substantivo. O substantivo pode ser uma pessoa, um objeto ou um lugar, para o ouvinte ou para o leitor. Nós temos aqui 4 artigos indefinidos que vão variar em gênero e em número. Os artigos indefinidos são: 1. Artigo definido masculino singular. 1. Artigo indefinido feminino singular. 1. Artigo indefinido masculino plural. E artigo indefinido feminino plural. Umas crianças brincavam no parquinho. Eu sei precisar que crianças são essas? Não consigo identificar. A única informação a que eu tenho acesso é que são crianças. Mas quais, de que pais, de que grupo, de que lugar elas vêm, não sei. Algumas crianças, né? Umas crianças brincavam no parquinho. Uma menina passou aqui e levou seus livros. Também não consigo dizer quem é, eu não a conheço, eu não tenho contato dela. Talvez eu tenha percebido essa menina no meio de uma multidão e ela pegou os seus livros. Agora, infelizmente, eu não sei que menina é essa, eu não consigo definir. Por isso, aqui nós temos o artigo indefinido feminino singular uma, que, né, é marcada na nossa oração como artigo indefinido. Assim, os artigos definidos e indefinidos são os definidos o, a, os, as. Os artigos indefinidos, uma, uns, umas. Bom, aqui nós vamos tentar compreender como nós poderemos utilizar esses artigos.
Para usarmos bem os artigos, devemos observar: os substantivos devem concordar com o artigo em gênero e número. Então, olha só, sempre que eu tiver uma frase, eu vou identificar nessa frase os substantivos e tentar perceber se esses substantivos eles estão na oração concordando com os artigos em gênero, masculino e feminino, e número, singular ou plural. Olha alguns exemplos que nós estamos dando a vocês aqui logo abaixo. O menino, a menina, o artigo masculino singular, ele concorda com o nome, né? Então, o menino. Os dois nomes estão no masculino singular. O mesmo acontece com a menina. A menina é um artigo feminino singular que concorda com menina, a menina. Um mês, uns meses seguem a mesma orientação. Um está no singular masculino e o outro está no plural masculino. E mais um exemplo para a gente fechar esse primeiro momento: uma mesa, umas mesas. No primeiro exemplo, nós temos um artigo feminino singular concordando com um substantivo também no feminino singular. E ao lado, umas mesas, o artigo indefinido feminino plural concordando com o substantivo feminino plural. Bom, além dos artigos, nós temos os artigos e as preposições, que vão se combinar para estabelecer a lista de contrações e combinações. Vamos tentar entender? Algumas classes de palavras, como as preposições e os artigos, podem se contrair ou se combinar. Veja alguns exemplos abaixo. Entre as contrações, nós temos por mais a, pelas, de mais a, dá, de mais o, do, de mais um, dum, de mais ele, dele, de mais esta, desta, de mais isto, disso, de mais aqui, daqui, de mais aí, daí, de mais outro, doutro, de mais um, dum, com mais vós, convosco, de mais aquele, daquele, entre várias outras contrações. Ao lado nós temos a lista mais usual de combinações. Quem são essas combinações? A com O, ao, A mais A craseado, marcado com o sinal indicativo de crase. Sempre que nós tivermos um A artigo mais um A preposição, os dois juntos, eles ficam sendo representados por uma letrinha A e um acento indicativo de crase, para que o leitor compreenda que ali estão representados dois As de categorias diferentes, um A artigo e um A preposição. Mais embaixo nós temos A mais aquele, também aquele craseado. Bom, agora nós vamos para outras regrinhas de uso. Conforme a posição do artigo na frase, os artigos podem transformar qualquer tipo de palavra na frase em substantivo, independente da sua classe gramatical. O que a gente precisa entender daqui é o seguinte: é que qualquer palavra, independente de sua categoria ou classe gramatical, vai ser enquadrado como substantivo se antes dele nós encontrarmos um artigo. Perceba no exemplo logo abaixo. O andar de Elisa é muito charmoso. A palavra andar, naturalmente um verbo, marcado pela desinência é, que de primeira conjugação, da qual nós identificamos como verbo, uma classe gramatical da língua portuguesa, marcada principalmente por essa característica e por ser uma ação. Aqui, o verbo, tradicionalmente conhecido como verbo, é
recebe uma nova categoria, uma nova classe, a de substantivo. Mas por que, professora? Simplesmente porque a letrinha o antecede. Esse artigo indica a nós, leitores, que ele está fazendo o papel de sujeito. O andar de Elisa é muito charmoso, ok? Então, a palavra andar na frase acima é classificado como verbo pela gramática tradicional. No entanto, por estar antecedido por um artigo, muda sua classificação, sendo categorizado como um substantivo. Então, essa regrinha todo mundo entendeu, né? Qualquer categoria da nossa gramática tradicional foi antecedido por artigo, ele se transforma em substantivo. Os artigos definidos podem ser empregados com o intuito de indicar um conjunto de seres ou uma espécie inteira. Dessa forma, o artigo é empregado no singular, entretanto, faz referência a uma pluralidade de seres. A goiaba é muito rica em vitamina C. Perceba, é essa goiaba que eu estou segurando, por exemplo, esta goiaba que eu estou indicando. Bom, nós não temos nenhuma referência. Essa goiaba a que o autor se refere aqui na nossa apresentação é uma fruta que representa todas as outras frutas da sua categoria. A goiaba a que ele se refere aqui faz referência a todas as goiabas do mundo. Todas as goiabas são ricas em vitamina C. Então, a goiaba aqui é individualizada para representar todas as outras, ok? Nesse caso, o artigo é utilizado. O fato do escritor ter colocado a oração no singular, representado pela presença do artigo a, que antecede o substantivo, indica para o leitor que ele faz referência a todas as goiabas existentes. Na construção das frases, a utilização dos artigos indefinidos deve ser moderada. Caso contrário, pode acarretar em um exagero e até uma indelicadeza com o leitor. Perceba nesse exemplo, ter uma boa educação é necessário. Se eu retirar esse artigo indefinido feminino singular, para o sentido da frase, não vai ter nenhum tipo de problema. Ter boa educação é necessário. Mas, para além disso, o fato de você não identificar ou indefinir a educação a que se quer referir, se torna mais delicado do que a sua presença. Então, ter boa educação é necessário, ficaria mais correto que com a presença do indefinido. Artigo indefinido é usado como recurso expressivo para reforçar enunciados exclamativos. Foi um presente te encontrar. Então, perceba que no caso da tentativa de reforçar, enaltecer, chamar a atenção do leitor para o presente, esse artigo foi colocado aí para dar um sentido de ênfase ao que se deseja enaltecer. Nesse caso, o artigo indefinido é super bacana, pode usar e se torna ainda mais delicado o que você se propõe a dizer. Bom, aqui nós temos uns exercícios que eu vou pedir que vocês façam para a gente corrigir na próxima aula. Atividade das páginas 106 a 109, questões de 1 a 5 do livro Escrever Bem com Gramática. Tá bom? Agora vamos avançar um pouco mais nesse exercício que nós trazemos aqui. Vamos pensar um pouquinho no que a gente viu há pouco tempo. Olha só. Classifique as orações de acordo com o código representado. O código A, ou seja, a letrinha A maiúscula, representa artigo definido. Já a letrinha B representa artigo indefinido. Então, se você tiver na sua oração um artigo definido, você vai marcar com a letrinha A. Já se você tiver um artigo indefinido, você vai marcar com a letrinha B. Vamos lá? A.
uns alunos chegaram mais cedo à escola. Onde está o nosso artigo? Aí ao lado de alunos, não é? Uns alunos chegaram mais cedo. Esse uns é definido ou indefinido? Exatamente, indefinido. Então, nós vamos marcar a letrinha A aí do nosso bloco de orações, identificando com a letrinha B de bola. O bem sempre vencerá o mal. O bem e o mal, não é? Nós temos aí dois artigos que estão ao lado dessas palavrinhas bem e mal, e aí eles substantivam essas palavras. E aí nós temos artigos definidos ou indefinidos? Definidos, exatamente. Tanto o bem quanto o mal, eles são artigos definidos. Você vai marcar essa oração com a letrinha A. Preciso de uma explicação para o fato. Aqui nós vamos identificar a palavrinha uma, explicação para o fato. Nós temos aí uma como artigo feminino singular indefinido, do qual você vai marcar a letrinha B. Já na letrinha E, você tem, nesta loja, vendem-se uns artigos importados. Uns artigos antecede o substantivo artigos e não é possível que identifiquemos que artigos são esses. Então, se há uma indefinição, nós temos como resposta artigo indefinido, letra B. Bom, já no segundo exercício, nós temos o seguinte enunciado. Das orações ora retratadas, explique a diferença de sentido existente entre elas, no que se refere ao artigo que acompanha o substantivo. Na primeira oração, nós temos a seguinte estrutura sintática. Eu acompanhei a garota até sua casa. Aqui nós temos a garota, não é? Ou seja, um substantivo antecedido por artigo definido feminino singular. E na letra B eu tenho a seguinte oração. Encontrei uma garota por onde eu passava. Aqui nós temos a marcação, a presença de um artigo indefinido ao lado do substantivo garota. Qual seria, então, a diferença entre a primeira oração e a segunda oração, a letra A e a letra B? Na letra A, nós temos uma individualização do substantivo garota. Eu sei que garota é essa, eu consigo apontá-la, eu consigo identificar. Ao passo que na letra B, nós temos uma indefinição de que garota seria essa. Ou seja, não é possível que nós a identifiquemos, não é? Não é possível saber quem é. Então, se o objetivo do escritor foi esse, ele atingiu esse objetivo. Ele indefiniu o substantivo. Então, a diferença entre as duas orações é que na letra A há uma identificação e na letra B não é possível que identifiquemos. O primeiro seria um artigo definido e o segundo um indefinido. Vamos ver se as nossas respostas estão corretas? Olha lá. Bom, a letra A seria um artigo indefinido, a letra B, um artigo definido, letra C, artigo definido, letra D, artigo definido e, por fim, a letrinha E, artigo indefinido. Das orações ora retratadas, na segunda questão, nós temos a seguinte resposta. O artigo definido determina e identifica a moça e o indefinido indetermina, generaliza. Ok? Então, vamos seguir adiante. Marque a única alternativa em que há erro quanto ao emprego do artigo. Nesse caso, nós vamos verificar em cada oração, né? Para a gente tentar localizar. Nem todas as opiniões são valiosas. Bom, aqui nós temos a palavra opiniões antecedido pelo artigo feminino plural, em que ele substantiva a palavra opiniões, não é? Já na letra B nós temos, disse que aconteceu o homem mais lindo do mundo,
O homem, aqui é individualizado pelo artigo masculino singular. Já na letra C, todas as obras de Machado de Assis. Aqui nós temos a palavra obra, o substantivo, que é antecedido pelo artigo feminino plural. Na letra D, andou por todas as ruas de Portugal. As ruas, as antecede o substantivo ruas, concordando com ele em gênero e número. E, por fim, todas as alternativas estão corretas, fazendo referência a alternativas e ao artigo feminino plural as. Bom, vamos identificar então se há algum erro. Em todas as alternativas, o emprego dos artigos está correto. Por quê? Porque todos antecedem nome e nós identificamos então a estrutura como um artigo. Aqui, nesse exercício, ele pede que nós marquemos a única alternativa cujo período apresenta apenas artigos indefinidos. Vamos verificar? David disse que a sala de jantar é um ambiente agradável e um lugar bastante aconchegante. Na letra A, nós temos o artigo A como definido, indefinido e lugar indefinido. Né? Então, não é a nossa opção, tomando como comando o enunciado da questão que solicita apenas artigos indefinidos. Ana Maria é uma profissional especialista na área de ciências biológicas e adora visitar a Chapada Diamantina para realizar as suas pesquisas. Nós temos aqui o artigo indefinido feminino uma profissional, seguido do artigo A, de a Chapada Diamantina, que é definido, e logo depois nós temos o artigo feminino plural as. Também não é a nossa opção, dado que nesse mesmo período nós temos artigos definidos e artigos indefinidos. Gustavo é o pai mais zeloso que já conheci e também um excelente marido. Bom, aqui nós temos o artigo o pai, e por fim, um artigo indefinido, um excelente marido. Dê-me apenas mais uma chance. Uma chance é marcado pela presença do artigo feminino singular. Logo depois, tive uma semana bastante difícil, uma semana antecedida por artigo feminino singular, uma. E aí nós temos uma boa chance de termos a nossa opção. Por fim, passa-me o sal, a pimenta e o azeite, por favor. O sal é substantivo antecedido por artigo masculino singular. A pimenta, artigo feminino singular que antecede substantivo. Azeite é substantivo e quem o antecede por fim é um artigo. Por favor, nós não temos nenhuma estrutura com artigo, então a nossa opção seria a letra D de dado, com dois indefinidos muito marcados aí, antecedendo esses substantivos. Vamos ver se estamos corretos? Letra D, olha só. Temos dois artigos femininos no singular, uma. Dê-me apenas mais uma chance, pois tive uma semana difícil, ok? Bom, por hoje é só. A gente fica por aqui, tá certo?